Sejam bem-vindos mais uma vez e vamos finalmente para a última parte da aula. E quando a gente fala de licenciamento ambiental federal, a gente está falando do licenciamento que vai ser competência do IBAMA, que é a esfera federal. E aqui eu só elenco algumas legislações federais que vão orientar o licenciamento ambiental federal. A gente já discutiu uma outra aqui, não falamos de todas. Há exemplos, não sei se vocês lembram, a Lei Complementar 140, de 2011, a Lei 9.605 de 98, a Resolução CONAMA número 1 de 86, a Resolução CONAMA número 9 de 87, e a Resolução CONAMA número 237 de 97. Não são todas que foram discutidas na primeira parte da aula, e à medida que forem necessárias, a gente vai lendo o conteúdo delas. Como eu disse, não tem por que a gente ficar aqui, tem uma disciplina para debruçar sobre essas leis. Elas estão todas disponíveis, e atualmente não só a nível federal, mas a nível estadual também, o licenciamento ambiental já está mais modernizado, com cadastramentos via sistema. Então acaba que sempre existe toda a orientação com a legislação. Muitas vezes as legislações referentes àqueles processos já estão listadas ali, mas mesmo assim ainda na aula de hoje, mais para o final, a gente discute algumas fontes, onde achá-las com uma maior facilidade, enfim, onde elas estão ali armazenadas. Aí, mais à frente, a gente discute isso. Então, se a gente está falando do licenciamento ambiental, a gente está falando que o empreendimento vai obter uma licença ambiental, ou seja, uma licença para funcionar, uma licença para pesquisar, uma licença para se instalar, Ou seja, o licenciamento ambiental é a etapa, é o processo para a obtenção de uma licença. E afinal de contas, o que são licenças ambientais? Então a gente vai entender como licença ambiental o ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas. E essa definição de licença ambiental está lá no artigo 1, inciso 2 da Resolução CONAMA 237 de 1997, uma que inclusive a gente apontou alguns aspectos dela na primeira parte da aula. Bom, e cada fase do empreendimento vai ser necessária uma licença específica, Então, basicamente, a gente vai trabalhar com 3 tipos de licença: a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Nessa seguinte ordem: prévia, instalação e operação. Beleza? Como já dito, a licença prévia, a de instalação, a de operação, serão dadas em diferentes fases do empreendimento. No caso da licença prévia, remete-se a uma fase preliminar do planejamento desse empreendimento. Geralmente, vai se analisar ali a viabilidade baseada no zoneamento municipal, qual aquele empreendimento está se encaixando. E caso concedida, ela tem uma validade de 5 anos. E como essa concessão da licença prévia só acontece quando for atestada a viabilidade ambiental desse empreendimento. E, para tanto, podem ser pedidos 2 tipos de documentos: o EIA-RIMA ou o RCA. O EIA-RIMA, que corresponde ali ao estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ao meio ambiente, ou o RCA, que é o relatório de controle ambiental. Mas esses dois documentos serão pedidos sempre? Não, eles serão solicitados com base no potencial poluidor desse empreendimento. No caso do RCA, eles serão solicitados quando tiver uma ausência de significativo impacto ou então atividade de menor porte mesmo, com menor potencial poluidor. Ao contrário das situações dos empreendimentos nos quais
serão solicitados o EIA-RIMA, né? Que justamente eles serão caracterizados ali como classificados com um impacto significativo ao meio ambiente. E ainda é importante salientar que a LP, a licença prévia, ela não vai autorizar o início de qualquer obra destinada à implantação do empreendimento, né? Ela só mesmo ela autoriza o planejamento daquele empreendimento. E quando, né, enfim, a licença de instalação ela é concedida, sua validade é de 6 anos e ela vai autorizar a instalação desse empreendimento e também vai dispor, né, sobre todas as especificações que devem ser seguidas. E devem ser seguidas conforme que foi apresentado para o órgão ambiental. Eu digo projeto, né? Então, dessa maneira, autoriza a instalação de todo o empreendimento, de tudo que for necessário para o seu funcionamento e também, né, as primeiras obras de contenção de impactos ambientais e também as primeiras medidas de recuperação ambiental, né? E é válido sempre ressaltar que tudo deve ser feito exatamente conforme o projeto apresentado, porque afinal de contas, toda a concessão se baseou em análises que foram feitas sobre o projeto submetido, né? Então, qualquer alteração que seja necessária deve ser avisado ao órgão que licencia para que ele autorize ou não, que não necessariamente vai autorizar. E, obviamente, também que essa licença de instalação ela só vai ser concedida depois que todos os condicionantes feitos na licença prévia forem atendidos, né? Como, né, a apresentação do PCA, conforme a resolução CONAMA de número 9, né, de 90, que é o Plano de Controle Ambiental, e ainda também a apresentação do PRAD, né, que é o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas. Né? Esses dois termos, né, o Plano de Controle Ambiental e o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, imagino que vocês já tenham algum mínimo de intimidade, né, visto que foi conteúdo, né, que a professora Ana passou para vocês nas últimas aulas. E no final das contas, né, o que são condicionantes? Bom, os condicionantes ambientais, né, justamente vão ser exigências feitas pelo órgão licenciador. Né? E essas exigências vão ser feitas durante o processo de licenciamento e mesmo ainda quando a licença já foi concedida, né, e tá válida. E sempre esses condicionantes eles estão voltados à mitigação ou então à compensação dos impactos ambientais que são decorrentes àquela atividade que está em funcionamento ou aquele empreendimento que está, né, em funcionamento. Bom, então, né, entende-se que esse órgão ambiental, né, por meio dessas exigências, dessas condicionantes, ele está estabelecendo condições e restrições e medidas mesmo de controle ambiental que devem ser obedecidas pelo empreendedor, né? Senão, sem as quais essa atividade ela não poderia ser exercida, porque justamente não teria nem a licença, né? E caso essas condicionantes não sejam essas condicionantes não sejam atendidas, exemplo, né, condicionantes solicitadas na licença prévia. Então, caso elas não sejam atendidas, jamais conseguirá o empreendimento jamais vai conseguir uma licença de instalação, né? E por vezes, se esses condicionantes forem feitos, né? Se essas exigências forem feitas durante já uma licença, né, concedida, essa licença pode ser revogada caso esses condicionantes não sejam atendidos. Bom, né, tipo, uns exemplos aqui de condicionantes, né? Tipo, no caso dessa primeira situação, o empreendedor ele vai ficar ciente, né, da instalação do empreendimento, deverá atender a todas as normas de segurança, sinalização, né, de modo a evitar transtornos e garantir a segurança para os pedestres e do tráfego de veículos. Né? O empreendedor será responsável por qualquer acidente que venha causar danos ao meio ambiente.
esses condicionantes são bem genéricos, né? O empreendedor deverá, num prazo máximo de 90 dias, colocar uma placa indicativa do empreendimento, conforme anexo, né, a presente licença, e assim sucessivamente. Então, são só algumas exigências que visam, de fato, né, a minimizar, mitigar e controlar os impactos, né, os danos causados ao meio ambiente. Enfim, a licença de operação, né? Ela vai autorizar a operação desse empreendimento, entretanto, para que ela seja concedida, todas as exigências feitas no LI devem ser cumpridas pelo empreendedor, né? Ou seja, devem se cumprir todas as condicionantes do LI, para então o LO, né, a licença de operação, ser concedida. Mas mesmo assim, mesmo com a licença de operação concedida, esse empreendimento está sujeito à fiscalização e até mesmo às possíveis sanções, né, caso não seja cumprida nenhum tipo das especificações. E é bom lembrar também que durante a licença de operação, durante a operação desse empreendimento, outras condicionantes podem ser exigidas. Ok? Bom, mas vamos pensar no seguinte: e se de repente um empreendimento, né, já está funcionando aí sem nenhum tipo de licenciamento ambiental, né? Ele está perdido, assim, e agora? Me pegou, acabou, não tem como. Se eu já tenho uma operação, já tenho um empreendimento em operação, o que eu devo fazer para conseguir regularizar a situação, né, frente à legislação ambiental? O que fazer? E agora? Nesse caso, você tem duas modalidades: o licenciamento preventivo e o licenciamento corretivo, né? E eu faço uma pergunta: qual é a diferença entre os dois, preventivo e corretivo? Bom, então dá um pause agora no vídeo e vai no primeiro link da descrição e me respondam qual é a diferença entre o licenciamento preventivo e o corretivo, né? Mas não façam pesquisa nem nada, me falam mesmo me falem mesmo qual é a percepção que vocês têm, tá? Para um pouquinho. Bom, voltando agora, né? Vocês já pararam, então vamos voltar, né? No licenciamento preventivo, a licença de operação, né, vai ser requerida depois que o empreendimento ele foi instalado. Então, na realidade, o seu empreendimento ele não entrou em operação ainda. Ele só foi instalado sem por passar em uma fase do licenciamento, né? Mas ele ainda não entrou em operação. Então, dessa forma, né, deve ser seguido todo o processo legal do licenciamento ambiental, né? Com todas as condicionantes, todas as análises ambientais e tudo mais. Já no licenciamento corretivo, de fato, o licenciamento vai acontecer, a licença de operação vai acontecer depois que a operação já começou, né? Então, de fato, dessa maneira, o licenciamento corretivo ele visa regularizar a situação das atividades em operação, né? Então, vai requerer a apresentação conjunta de documentos, de estudos e dos projetos previstos em todas as fases do empreendimento e também, normalmente, vai ser definido um prazo para adequação, né, para adequação e para implantação do sistema de controle ambiental, né? Então, a principal diferença entre o licenciamento preventivo e o corretivo é que o preventivo, a licença de operação é solicitada depois do empreendimento instalado, porém ainda não entrou em operação. E o licenciamento corretivo, né, visa a obtenção da LO, né, da licença de operação, já para regularizar a situação das atividades que já estão em operação. Quando se fala em licenciamento ambiental federal, a gente está falando de uma esfera federal, ou seja, órgão licenciador, IBAMA, né?
Aqui eu tenho uma tabela extraída do IBAMA mesmo, e que ela só faz uma comparação entre etapas do LAF e etapas do AIA. LAF, Licenciamento Ambiental Federal, e AIA, Avaliação de Impactos Ambientais, beleza? A primeira etapa vai ser uma análise de competência e posterior instalação do processo. Depois do processo instaurado, a primeira coisa que se deve fazer é a elaboração do termo de referência, TR. Termo de referência. O que é termo de referência? Então, basicamente, o termo de referência é um documento que vai orientar, que vai nortear a elaboração do estudo específico de cada empreendimento, de acordo com as suas especificidades e o local proposto para sua implantação. Então, o que o termo de referência faz? Ele vai orientar, os estudos ambientais. Ele vai dizer como a gente vai fazer para analisar os impactos ambientais, como serão desenvolvidos, quais são os procedimentos, quais são os métodos que utilizaremos para os estudos ambientais. Então, como um roteiro metodológico bem generalizado, para a elaboração de um termo de referência, tem-se algumas informações que devem ser disponibilizadas. A identificação do empreendedor, a caracterização do empreendimento, quais são os métodos e técnicas que vão ser utilizados para a realização do estudo ambiental, a definição da área de influência, a espacialização da análise e desses resultados, o diagnóstico ambiental da área de influência, os prognósticos dos impactos ambientais e também controle ambiental e programas aí. Então, esse é um roteiro bem básico. Entretanto, os termos de referência eles podem ser um pouco mais específicos a depender do tipo de empreendimento e de qual estudo que vai ser executado, tá, gente? Considerando a nossa esfera federal, no site do IBAMA, nesse endereço que está aqui, etapas, procedimentos e serviços, etapas de licenciamento ambiental federal, a gente consegue encontrar o tópico legislação. E aqui na legislação, como eu disse, a maior parte das vezes, todas as fases, por hoje ser tudo via sistema, a gente consegue já qual é a legislação que a gente deve atender. E nesse caso aqui, há uma série de artigos com a definição do conteúdo do termo de referência para a elaboração de um EIA-RIMA, tá? que estão disponíveis. Porém, se viermos para uma esfera estadual, os termos de referência serão um pouco mais específicos. Nesse endereço aqui, meioambiente.mg.gov.br, a gente tem uma série de modelos de termos de referência, cada um com a sua finalidade. Termo de referência para relatório de controle ambiental, termo de referência para plano de controle ambiental. Então, a depender da demanda, da necessidade do documento, que aquele exemplo que eu dei no slide anterior com o IBAMA era só para elaboração de EIA-RIMA. E aqui a gente já tem uma maior gama aqui de documentos e termos de referências como modelo. Vale a pena conferir. Então, voltando à tabela com essas etapas do licenciamento ambiental, depois da elaboração do termo de referência e, com isso, a definição do escopo dos estudos ambientais, o processo vai ser instaurado, a ficha de caracterização vai ser preenchida, enfim, e o termo de referência finalmente finalizado, para que os estudos possam acontecer. Então, a partir daí, a gente tem a análise do requerimento da LP, com a análise prévia dos impactos, e assim sucessivamente. Depois, a análise do requerimento do LI, acompanhamento dos condicionantes pós-LI, análise de requerimento do LO, que é a licença de operação, culminando aí no acompanhamento de condicionantes pós-LO. Então,
de forma bem simplificada, a gente tem aqui as etapas do licenciamento ambiental federal. E vem uma pergunta agora: quais problemas podem surgir aí durante o licenciamento ambiental, né? Alguns estão relacionados aos passivos ambientais. Bom, não só os passivos ambientais, mas também os gravames, que estão relacionados a questões jurídicas, né? Mas quando a gente pensa nos passivos ambientais, né, tem-se muitos problemas com edificações em áreas de preservação permanente, né? Problemas com áreas contaminadas, supressão de vegetação não autorizada e captação de águas irregulares, né? São alguns exemplos de problemas associados aos passivos ambientais, né, que vai acabar atrapalhando o licenciamento ambiental. Quando a gente pensa em alguns aspectos jurídicos, né, existem muitas questões também envolvidas, né, como a questão de não obediência, né, não cumprimento de termos de compromisso, alguns autos de infração, né, alguns termos de ajustamento de conduta, né, termos de ajustamento de conduta e mesmo algumas sentenças judiciais. Então, diversos problemas podem surgir durante o licenciamento ambiental. Sobretudo, por vezes, exemplo, eu comprei uma área que já tinha sido, eu comprei uma área, eu já tinha sido comprei uma área que já teve algum problema, algum tipo de atividade ali, que seja mineral, né? Que seja de mineração. E deixou um grande passivo ambiental. Mas a partir do momento que eu comprei a área, a área é minha, né? Então, a área é minha. Então, a responsabilidade daquele passivo ambiental é minha também. Né? Então, esses problemas, assim, às vezes atrapalham no licenciamento. Porque às vezes pode se pensar, não, o outro que tem obrigação de reabilitar, enfim. Mas na realidade, a partir do momento que você comprou uma área e que existe um passivo ambiental, a responsabilidade por aquele passivo ambiental também é sua. Usei o termo errado. Também é sua? Não, é sua, tá? A responsabilidade pelo passivo ambiental é sua. Mas ainda há uma diversidade de situações que vão atrapalhar o licenciamento ambiental, né? Situações em que o empreendimento pode inserir, né, em unidades de conservação, né, em áreas de preservação permanente, como eu comentei no último slide, em biomas protegidos por lei, né, áreas e bens tombados, áreas de reserva legal, né, restrições impostas por instrumentos de política urbana, bens públicos, né, e presença de espécies e áreas, né, as quais são tratadas por espécies em extinção. Então, na verdade, são vários problemas que podem surgir aí e que vão atrapalhar o licenciamento ambiental, né? Na mineração, é muito comum, né, que a ocorrência de cavidades atrapalhe um pouco, atrase um pouco o licenciamento ambiental, visto que deve ser feita toda uma análise ambiental para certificar, né, se não existe nenhuma espécie em extinção, nenhuma espécie que é endêmica ali daquela cavidade, enfim. Então, são vários fatores que vão influenciar, né, são vários problemas que podem influenciar, né, a concessão ou não de uma licença ambiental. E agora a gente chegou em uma pergunta interessante e importante, né? Quais são os empreendimentos que necessitam de licenciamento ambiental? Né? E, basicamente, né, os principais, né, isso é informação do IBAMA, né, os principais empreendimentos são aqueles relacionados à mineração, usinas hidrelétricas, construção de portos, rodovias, ferrovias e, né, hidrovias, petróleo e gás, linhas de transmissão e também usinas térmicas nucleares e fontes alternativas de energia. Né? Essas são as principais tipologias licenciadas no IBAMA. Justamente porque, né, boa parte delas acabam estando relacionadas com grandes projetos de infraestrutura. Né? Ainda no portal do IBAMA, né, a gente tem
essa página aqui, etapas do licenciamento ambiental federal, e que ela explica passo a passo ela orienta com a legislação cabível em cada uma das etapas, né? E é muito interessante que ela esmiuça bem o processo e também, né, o acompanhamento disso do licenciamento ambiental. Também é interessante que vocês deem uma olhadinha aqui no portal do IBAMA, no Licenciamento Ambiental Federal. Bom, já entendemos que se são grandes projetos, enfim, quem vai, a esfera é federal, o órgão licenciador é o IBAMA, né? E agora, José? Né? Quais são os passos, né? Quais são os procedimentos para o licenciamento ambiental? Bom, o primeiro passo é o preenchimento do FCA, que é a ficha de caracterização da atividade, e é um formulário padrão de abertura do processo, né, de todo licenciamento ambiental. E alguns dados são requeridos, né? Uma caracterização bem simples, né? Interessado, caracterização do projeto, localização, coisas do tipo. Só que antes é necessário que tenha o Cadastro Técnico Federal, o CTF, também no portal do IBAMA. Dependendo do conteúdo que vocês peguem aí pela internet, né, é importante só salientar que o FCA, até 2014, né, ele era chamado de ficha de abertura do processo, de FAP. Tá? Depois de preenchido a ficha de cadastro de atividade, quais são as análises que seguiram? Né? Bom, a gente vai seguir uma linha lógica. A primeira análise é para se avaliar a exigibilidade do licenciamento ambiental e a segunda análise se avaliar a competência do IBAMA na condução deste licenciamento ambiental. Né? Quando a gente pensa nessa primeira parte, na exigibilidade, né, vamos se analisar, são projetos maiores, né, com uma grande influência, como extração, né, extração e tratamento de minerais, construção de ferrovias, né, rodovias, transposição de bacias hidrográficas, produção de energia, né, construção de marinas, aeroportos, parcelamento do solo, enfim. Né? Ou então vamos pensar, são coisas, né, são situações com menor impacto. Né? Será que precisa mesmo? Pequenos sistemas de abastecimento de água, será que precisa de passar por um licenciamento ambiental? Né? A construção de escolas pequenas, né? Ou ainda a construção de outros pequenos edifícios em terras indígenas, né? Benfeitorias em unidade de conservação. Então, na realidade, a ideia é separar o que você vai precisar de um licenciamento ambiental de outras situações em que não serão necessárias esse licenciamento ambiental. Feito isso, passa-se então para a análise da competência do IBAMA. Né? Geralmente o IBAMA vai ser competente pelo licenciamento ambiental nas seguintes situações. Né? Quando a gente tiver empreendimentos que são localizados conjuntamente com países limítrofes, né, localizados no mar territorial, plataforma continental, né, ou zona econômica especial, localizados em terras indígenas, localizados em unidades de conservação federal, né, CETOS, as APAs, e também aqueles empreendimentos que estarão localizados em 2 ou mais estados, conforme, né, eu já tinha dito na primeira parte da aula. E ainda também, né, aquelas de caráter militar, sem reparo, emprego das Forças Armadas, e também que contenham materiais radioativos ou nucleares, né, que vão ser mediante a parecer do CNEM, conforme definido no decreto 8.437 de 2015. Porém, quando não atendem a essas situações, passa-se para a competência do Estado, né? E que geralmente serão aqueles empreendimentos que são localizados em UCs, unidades de conservação estaduais, né? Ressalvadas as de competência da União ou do município. E quando não atende também a essas situações, passa-se à legislação
a esfera municipal, né? Então, aquelas situações localizadas em unidade de conservação municipal, né? E que também vão obedecer a determinadas tipologias, né? no CONSEMA. Então, aqui, depois de feita essa análise, aí, não, aqui não é para o IBAMA, não. Então, vai para a sua legislação, vai para o processo para o estado ou para o município, tá? Depois de analisado e aberto o processo, né, mesmo, terá aquela elaboração, né, como terceira fase, como eu tinha mostrado, a elaboração do termo de referência, mas esse termo de referência, ele vai ser dito e reconhecido como o termo de referência preliminar, justamente porque depois disso o IBAMA vai avaliar e pode ser que modifique o documento em algum ponto ou outro, até que seja emitida, né, o termo de referência final, e que vai ter uma validade aí de 2 anos. Né? E é bom lembrar, só lembrando, né? O que é o termo o que é o termo de referência? O termo de referência, justamente, ele vai vir para ordenar os procedimentos em uma análise da análise ambiental, dos estudos ambientais, né? E a ideia da elaboração dessa metodologia, com perguntas que são relevantes para aquele empreendimento, né? Elas visam justamente a limitação de um universo de análise e, consequentemente, se aumenta o foco e se melhora os resultados, né? Se melhora os resultados em relação a esses estudos ambientais e que estarão relacionados justamente ao empreendimento. É importante lembrar que o termo de referência ele tem que estipular uma sequência lógica, sabe? Um esquema geral das etapas para a elaboração dos estudos ambientais, né? Como uma fase de caracterização, né? Em que eu tenho uma caracterização técnica, né? Um diagnóstico ambiental do meio físico, biológico e socioeconômico da área de influência. Depois uma fase de análise, né? Com base em todos esses aspectos e parâmetros levantados. Né, vamos analisar os impactos ambientais, né, identificar e avaliar quais são eles, e depois passa-se para a fase de proposições. Né? Quais são as medidas mitigadoras? Fase de implantação, né, do projeto, na fase de implantação, na fase de operação. Né? Quais são os impactos residuais disso? Né? E qual é o tipo de programa ambiental que a gente pode propor para isso. Né? Então, a ideia do termo de referência é que se tenha esse esquema geral das etapas para a elaboração desses estudos ambientais. Na ficha de cadastro de atividade, o interessado ele tem que informar, né, sobre possíveis intervenções em áreas específicas e que vão requerer algum tratamento especial. Né? E os órgãos envolvidos nessa situação, eles vão emitir um termo de referência específico que deve ser considerado e incluído no processo de licenciamento ambiental. Então, aqui são alguns exemplos, né? A intervenção é na terra indígena, então o órgão é a FUNAI, né? Terra quilombola é o FCP, tem bem cultural, né? Acautelado no IFAM, é área de risco endêmica para malária no Ministério da Saúde. Entretanto, né, existem outros órgãos que podem se envolver e solicitar aí termos de referência específicos, como o DNPM, né, que hoje é a ANM, Associação Nacional de Mineração, o CNEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, no caso, né, da utilização de minerais nucleares ou radioativos, a ANP, Agência Nacional de Petróleo e Gás, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, e a ANA, Agência Nacional das Águas. Né? Então, a depender da intervenção, né, em algumas áreas específicas, isso deve ser notificado lá no FCA, para então ser elaborado um termo de referência específico. Bom, e depois de ter sido emitido, né, o termo de referência específico, não, termo de referência final,
os estudos ambientais são executados, ou seja, o EIA-RIMA ou o RCA, a depender do porte do empreendimento, né? EIA-RIMA para aqueles empreendimentos com impacto significativo, RCA, né, para aqueles empreendimentos que têm um baixo potencial poluidor ou então tem ausência de impacto significativo, né? Lembrando que, né, no caso dos empreendimentos de impacto significativo, né, os quais serão exigidos o EIA-RIMA para o seu licenciamento, né, deve-se fazer audiências públicas, né? Só, mais uma vez, né, já está até repetitivo isso, ter que fazer audiência pública para discutir, né, um EIA-RIMA. Né? E é importante lembrar, né, mais uma vez, que a não realização de audiência pública para a discussão do EIA-RIMA invalida a licença que foi concedida. Tá? E para a realização, dessa audiência pública, né, ela pode ser requerida quando, né, ela pode ser realizada quando o órgão julgar necessário. Bom, então o órgão sempre vai julgar necessário, né? Ou então por solicitação externa, via Ministério Público, né, via entidade civil, ou então mesmo associação de cidadãos ali com um número igual ou superior a 50 cidadãos envolvidos nessa solicitação externa. Né? Lembrando que os que podem solicitar a audiência pública para discussão do EIA-RIMA, ou órgão ambiental ou solicitação externa, todas essas possibilidades são discutidas lá na resolução número 9 de 87, tá? Resolução CONAMA número 9 de 87. Bom, e depois de licenças concedidas, tem-se que muito incentivar a fiscalização e o monitoramento, né, dessas atividades, da operação e dos impactos ambientais aí que estão se desenvolvendo. Então, sobre fiscalização e monitoramento, né, quem de fato é o responsável? A gente tem a esfera estadual ou a esfera municipal, né? Quem é o responsável? Bom, e a resposta é a esfera estadual, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, né? E aí representado pelo... Quem é que sabe o nome desse edifício? Lá de São Paulo? Bom, enfim, pelos COPANs, né, que são os Conselhos de Política Ambiental, que é o Conselho de Política Ambiental que está submetido à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Bom, vamos parar um pouco e pensar na seguinte questão. A gente sabe que o EIA-RIMA vai ser solicitado quando o empreendimento tiver impacto significativo, o RCA quando a gente tiver empreendimentos de menor porte ou então com impacto significativo ausente. Mas, de fato, como determinar, né, se o meu empreendimento tem significativo impacto no meio ambiente? Bom, como eu disse que quase, né, atualmente tudo está andando via sistema, o que ajuda a facilitar muito, desburocratizar um pouco. Aqui é um print da tela, né, do site da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que é o SEMAD, que é do governo de Minas Gerais, e ela já faz a classificação das fontes de poluição, né? A gente coloca qual é o tipo de atividade. Nesse campo aqui, né, a gente coloca a descrição da atividade, que a gente tem um código que a gente olha, e qual é a medida, né, as quantidades de materiais que vão ser extraídos, enfim. E com base nisso, né, o programa ele já calcula para a gente e classifica o nosso empreendimento, né? Essa classificação ela está se baseando na deliberação normativa do COPAN, né, de número 74 de 2004, tá? E ela vai classificar, né, o seu empreendimento de acordo com o impacto, né, ao meio ambiente. Então, a classe 1
corresponde a um empreendimento de pequeno porte, né? E pequeno ou médio potencial poluidor. A classe 2 é de médio porte e pequeno potencial poluidor. A classe 3 é de pequeno porte, grande potencial poluidor, ou ainda médio porte e médio potencial poluidor. A classe 4, grande porte e pequeno potencial poluidor. Classe 5, grande porte e médio potencial poluidor, ou ainda médio porte e grande potencial poluidor. E por fim, a classe 6, que tem-se, né, um empreendimento de grande porte e grande potencial poluidor. Bom, né, e para se entender melhor, né, que foi automático, foi bacaninha ali, foi automático, a gente só colocou alguns parâmetros e esses parâmetros e essa classificação do potencial poluidor já sai, né, automaticamente. Então, né, a deliberação normativa do Copan, de número 217, que foi publicada em 2017, ela atualiza alguns aspectos da legislação mineral do Estado de Minas Gerais e também atualiza alguns aspectos relacionados à análise à determinação do potencial poluidor geral. Né? Porque para que se tenha uma análise do potencial de poluidor geral, a gente tem que fazer uma análise individual, né, uma análise individual em cada componente do ambiente. Nesse caso, as nossas variáveis ambientais analisadas serão ar, água e solo, né? E aqui o potencial poluidor, né, ou degradador dessas variáveis. O ar, se eu tenho um potencial poluidor para o ar pequeno, para a água pequena e para o solo pequeno, então o potencial poluidor geral, né, também é P. Né? Não, aqui olha, eu tenho uma situação em que eu tenho potencial poluidor para o ar, né, é pequeno, e para a água e para o solo grande, então no total, né, o potencial poluidor geral, ele é o nosso potencial poluidor também grande. Então, mas dessa forma, como a gente vai de fato determinar, né, isso? De que estou tirando isso do sovaco? Não, a gente não pode, né, tirar do sovaco. Então a gente vai analisar as listagens de A a Z. E onde que estão essas listagens? Onde a gente vai encontrar essas listagens de A a Z? Lá na deliberação normativa Copan, número 217, que eu também coloquei no Classroom para que vocês possam consultar quando for necessário. Né? E como exemplo, né, dessas tabelas, aqui a nossa tabela uma parte, né, da listagem A, e essa listagem A, ela trata, né, A1 trata da lavra subterrânea, para a gente exemplificar. Então, aqui tem, né, um número de catálogo e aqui a descrição. Né? É uma lavra subterrânea de pegmatitos e gemas. Aqui é uma situação e aqui é uma outra situação. Né? Bom, e aqui a gente já tem esse potencial poluidor e degradador. Para o ar, P, água M, solo G, né? E o geral M. Entretanto, aqui, né, a gente vai começar a analisar o porte. Né? É um porte pequeno, grande ou médio. Né? Então, para que a gente consiga determinar o potencial poluidor geral do nosso empreendimento, basta a gente analisar as listagens que constam na deliberação normativa Copan 217, tá, ok? Nesse exemplo de baixo, a gente tem o quê? Uma lavra subterrânea, exceto de pegmatitos e gemas. Né? Então, individualmente, eu tenho um potencial poluidor de cada variável ambiental, ar, água e solo, e um potencial poluidor geral. E aqui, aspectos relativos ao porte. Mas, obviamente, se a gente está analisando ainda o potencial poluidor geral, a gente tem que olhar justamente essa primeira seção aqui, né? Do potencial poluidor
ou degradador geral, e também a gente consegue encontrar de cada uma das variáveis ambientais. E agora, para que a gente consiga determinar a classe do nosso empreendimento, eu vou relacionar o quê? O potencial, né, poluidor geral da atividade que a gente determinou nos últimos slides, e relacionar também com o porte desse empreendimento, pequeno, médio ou grande, né? E como determinar o porte do empreendimento? Bom, novamente a gente volta às listagens de A a Z lá da deliberação normativa Copan 217, né? Que é o mesmo exemplo. No slide anterior a gente analisou essa seção e agora, né? Agora, para a determinação da classe, a gente vai analisar as duas seções, né? Potencial poluidor degradador geral da atividade, vamos olhar aqui. No caso da lavra subterrânea de pegmatitos de gemas, o geral é M. Então, a gente tem que olhar esta coluna. E para se determinar se a gente tem um empreendimento de classe 2, 3 ou 4, vai depender do porte do empreendimento, né? A produção bruta é igual ou inferior a 1.200 metros cúbicos por ano? Então, ela vai ser pequena. Mas e se ela for superior a 12.000 metros cúbicos por ano? Então, ela vai ser de grande porte. E assim a gente consegue determinar, né, a classe do empreendimento. Obviamente que existe aquela ferramenta que já é automatizada e que facilitaria bastante, né, que facilita bastante a vida de quem está, né, fazendo um licenciamento ambiental. Gente, é importante lembrar, né, que embora tenhamos a partir do momento em que o licenciamento ambiental já não se enquadra mais na esfera federal, a gente tem que começar a analisar também toda a regulamentação e legislação estadual, né? Então, desde que a gente está falando aqui da classificação do empreendimento, a gente já está falando e seguindo legislações que são deliberações normativas do Copan, né, que justamente é o Conselho de Política Ambiental que está submetido à SEMAD, que é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Agora, uma pergunta importante, né? Para a regularização ambiental, é necessário o licenciamento ambiental para todas as classes de empreendimento? O que vocês acham? O que vocês acham, hein? Bom, então, segundo o link aí, me respondam. Parem o vídeo e me respondam. O que é, hein? Mas é o que vocês acham mesmo. Então, stop, segundo o link da descrição do vídeo, e vai lá. Bom, imagino que vocês já fizeram isso. E a resposta é não, né? Então, a gente vai dividir em dois grupos essas classes de empreendimento, né? Aquele grupo constituído pelas classes 3, 4, 5 e 6 e os grupos, né? E o grupo constituído pelas classes 1 e 2. No caso, né, de empreendimentos de classe 3, 4, 5 e 6, será necessário o licenciamento ambiental, e no caso de empreendimentos de classe 1 e 2, será necessário somente autorização ambiental de funcionamento, também conhecida como AFF. Já falaremos sobre ela. E o que de repente é essa autorização ambiental de funcionamento? Que de repente surgiu. Bom, então vamos lá. Ele vai ser, o processo de autorização ambiental de funcionamento é destinado àqueles empreendimentos classificados como de classe 1 e 2, tá? Bom, então são aqueles empreendimentos de menor tamanho e de menor, né, nível de poluição. Obviamente que a AFF, né, o órgão licenciador é quem? O Estado de Minas Gerais, né? Não o Estado de Minas Gerais, o órgão licenciado, é a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais. Bom, por meio, né, do Conselho Estadual de Política Ambiental, que é o Copan, tanto que todas as deliberações normativas
né, que se baseiam a classificação dos empreendimentos, são deliberações normativas do Copan, né? E tudo vai começar a partir aí do preenchimento, né, do formulário integrado de caracterização do empreendimento. E depois, com isso, esse formulário ele também vai estar integrado com o formulário de orientações básicas, né, do nosso empreendimento aí. E tudo isso, né, vai consistir em quê? No preenchimento do formulário integrado de caracterização do empreendimento. Logo depois, né, da assinatura de um termo de responsabilidade, da emissão da ART, do responsável técnico por aquele empreendimento. Também, né, uma declaração da prefeitura que está tudo dentro dos regulamentos, não está tudo ok, né? Pode funcionar que o seu empreendimento está dentro dos parâmetros, não está dentro de uma APP municipal, né? Por nossa questão, atende a nossa lei de parcelamento de uso do solo, né? Então, lá, e tudo isso já pode ser feito lá pelo site do SEMAD, né? Que ainda, né, pelo site do SEMAD, né, ainda você tem acesso ao IEF, que é o Instituto de Florestas, ao IGAM, né, que é o Instituto das Águas, e a FEAM, que é o Instituto do Meio Ambiente, né, a Fundação do Meio Ambiente de Minas Gerais. Então, além da declaração da prefeitura, que está tudo dentro dos regulamentos, né, da prefeitura, também são necessárias as declarações associadas ao EF, ao IGAM e ao FEAM, e à FEAM, né? Então, vamos pensar, por que o IGAM vai ter que me dar alguma declaração? Caso seja necessária a utilização, caso seja necessária a explotação de água subterrânea ou mesmo a utilização de algum recurso hídrico superficial. E o EF? Por que o Instituto da Floresta tem que me dar uma declaração, uma autorização? Justamente porque, caso seja necessária a supressão vegetal. Então, tudo isso, todas essas declarações, tudo isso já deve ser, já deve estar certificado, né, para que você entre com o seu processo de autorização ambiental de funcionamento, né? E, né, como eu disse do IGAM, a gente tem que ter a outorga do direito de recursos hídricos, né? No caso do IEF, autorização de exploração vegetal, e ainda, né, mesmo de menor tamanho e de menor poluição, se tratar de alguma atividade de extração, né, como areia, enfim, também é necessário o título de autorização da NPM, que no caso hoje já é a ANM, ok? Mas qual, né, a diferença entre a autorização ambiental de funcionamento e as licenças ambientais? Basicamente, né, a diferença é que a autorização ambiental de funcionamento não é concedida mediante condicionantes, né, o que acontece com as licenças prévias, né, de instalação e de operação. Bom, mas houve uma pequena modificação na legislação e a deliberação normativa número 217 passa a tratar a autorização ambiental de funcionamento de licença ambiental simplificada, cadastro. Beleza? E, né, a partir de então, também dessa DN, né, a gente tem um sistema de requerimento de licenciamento ambiental que já é todo eletrônico, é todo virtual, né, e ali a gente consegue, né, preencher o FCE eletrônico, né, que é o formulário de caracterização do empreendimento, né, e ali também mesmo já sai o nosso certificado
de licença ambiental LAS-Cadastro, né? E pode ter validade aí de 10 anos. Então, tudo acontece eletronicamente mesmo. Porém, né, ainda falando da esfera estadual, Minas Gerais, quando o nosso empreendimento se classifica, né, se encaixa nas classes 3, 4, 5 e 6, a gente pode ter três tipos de licenciamento. Licenciamento ambiental trifásico, que é o LAT, o licenciamento ambiental concomitante, que é o LAC, e o licenciamento ambiental simplificado. Ok? Lembrando que vocês acabaram de ouvir, né? Do licenciamento ambiental simplificado, LAS. Né? O que era a FEF virou o LAS/cadastro. Mais à frente a gente vai ver que existe o LAS, um outro tipo de LAS, tá? Quando a gente fala do licenciamento ambiental trifásico, LAT, a gente necessariamente vai ter que ter a concessão de 3 licenças: a prévia, a de instalação e a de operação. Quando a gente pensa no licenciamento ambiental concomitante LAC, a gente pode ter, né, o LAC 1 e o LAC 2 e ainda, né, fazendo um paralelo, a gente tem nesse concomitante também um licenciamento preventivo e corretivo, que pode ser o LIC e o LOC. Bom, tudo isso a gente vai ver mais à frente. E quando se trata, né, do licenciamento ambiental simplificado LAS, né, o LAS/cadastro é o que, né, é o que era a autorização ambiental de funcionamento, que a gente emite eletronicamente, e o outro, né, licenciamento ambiental simplificado é o LAS, né, LAS/RAS. E necessariamente, para o LAS/RAS, a gente, né, será necessário a elaboração de um relatório ambiental simplificado, coisa que o LAS/Cadastro não requer, né? Que tudo é eletrônico mesmo. Então, a diferença é que no LAS/RAS, né, a gente precisa de entregar um relatório ambiental simplificado. A deliberação normativa Copom 2017 também padroniza, né, também nos ajuda a determinar a modalidade de regulamentação ambiental. O primeiro parâmetro utilizado é a classe por porte e por potencial, como eu mostrei nos slides anteriores, né, classe de 1 a 6. E naqueles critérios e o outro parâmetro são critérios locacionais de enquadramento, que também, né, tem seus pesos podem ser encontrados na própria deliberação normativa. Então, dessa forma, né, os critérios locacionais de enquadramento estão relacionados à localização prevista e a possível intervenção que vai acontecer, né, de acordo com a área. Então, exemplo, o peso 2, né? Então, a gente já vai analisar peso 2, a gente vai analisar esta linha. Né? Essa primeira situação é o quê? A localização prevista do meu empreendimento vai ser a unidade de conservação de proteção integral. Então eu tenho essa situação e um empreendimento de classe 5. Então, aqui, classe 5. Então, a gente tem um LAT, que é o licenciamento ambiental trifásico, necessário licença prévia de implantação e de operação. E assim sucessivamente, a gente faz as devidas, né, a devida localização, né, e contextualização do nosso empreendimento com o contexto, para que associado à classe e porte, né, a classe do nosso empreendimento, a gente consiga determinar qual vai ser a modalidade da regulamentação ambiental necessária.
né? E ainda conforme deliberação normativa do Copan, e de novo, a número 2017, para as atividades minerárias, mesmo nas classes 1 e 2, não é possível o licenciamento ambiental por LAS cadastro, ou seja, aquele licenciamento ambiental que é totalmente eletrônico, né? Então, se for atividade minerária, até pode-se assumir um licenciamento ambiental simplificado, entretanto, aquele que é necessário a entrega do relatório ambiental simplificado, o RAS. Então, para atividade minerária, o mínimo, a modalidade de licenciamento ambiental mínima vai ser a LAS-RAS, né, o licenciamento ambiental simplificado, que deve se entregar o relatório ambiental simplificado. E se a gente pensar quais são essas classes minerárias 1 e 2, né? Essas atividades minerárias de classe 1 e 2, aquelas de extração de areia e cascalho, para utilização imediata na construção civil, extração de cascalho, rocha para produção de brita, areia folha da cara de rios, né? Extração de argila para fabricação de cerâmica, extração de água mineral ou potável de mesa. Tá? Em 5 de novembro de 2019, é publicada a resolução SEMAD 2890, justamente ela cria o SLA, Sistema de Licenciamento Ambiental, que pode ser acessado através da plataforma Ecosistemas. E a ideia justamente é de simplificar o cadastro, simplificar o licenciamento, né, o licenciamento ambiental e dar uma desburocratizada. Então, para que vocês consigam começar o processo de licenciamento ambiental, né, vocês devem acessar este endereço, ecosistemas.meioambiente.mg.gov.br. Né? A partir do seu cadastro, você consegue iniciar seu processo e basicamente todas as informações necessárias e solicitadas são entregues via sistemas mesmo. E quais são as vantagens, né, do SLA, que vai ser acessado via ecossistemas? Né? A gente tem a caracterização online do empreendimento, sem a necessidade de preencher formulário, assinar e enfrentar horas de filas na Secretaria do Meio Ambiente. E sério, gente, isso é terrível. Às vezes você chega de manhã e lá fecha para o almoço, aí você tem que pegar outra senha para de tarde. Nossa, era terrível. É terrível ter que enfrentar essa fila. Então, já facilita muito com essa caracterização online do empreendimento. Né? O envio de toda a documentação necessária é pelo sistema. Né? Existe uma interação entre o órgão ambiental e empreendedor via sistema. Né? Os avisos e alerta, né? Avisos e alertas aos usuários. A padronização e automatização das exigências, a disponibilização automática do certificado de licença e a eliminação de pastas físicas também. Sem contar, né, que desonera o cidadão da sobrecarga burocrática, facilita o acesso, né, o acompanhamento das etapas do processo pelo solicitante é muito mais fácil, porque é feito via sistema. Né, e também existe uma maior transparência, uma maior disponibilização das informações e documentação dos processos para toda a sociedade. Né? E, obviamente, uma gestão de informação, né, mais eficiente, segura e confiável, e além da economia. Bom, concluindo, né, para a conclusão assim, dessa nossa discussão, né, tudo que aborda a legislação ambiental, o licenciamento ambiental, no site do SEMAD, nesse endereço, na realidade do CIAM, né? ciam.mg.gov.br, a gente consegue consultar a legislação ambiental associada ao Estado de Minas Gerais, né? E acaba que a consulta é muito tranquila, que você pode colocar o tipo de norma que você quer. É uma deliberação normativa? É uma instrução normativa?
né? É uma lei? É uma resolução? É o quê? De que ano? Qual o número? Né? Qual é o assunto? E aqui a gente consegue ter acesso às últimas normas, né? E está sempre atualizado com a legislação. Aqui a gente até encontra algumas legislações da esfera federal, mas também não são todas as leis nem todas as normas que a gente encontra aqui, não. Porém, no âmbito da legislação federal, né, no site do IBAMA, a gente consegue consultar essas legislações, né? Essa pesquisa pode ser feita por normas, caso você saiba qual o nome, né, por temas, ou então essa pesquisa pode ser feita no portal mesmo, no próprio portal, né? Então, aqui também vocês conseguem ter acesso a toda a legislação ambiental de âmbito federal, né? Como as resoluções CONAMA, né? As leis, as instruções normativas, enfim, todos os tipos de normas de âmbito federal. Bom, gente, eu acho que basta para todo mundo, né? Espero que tenham conseguido acompanhar. Qualquer dúvida podem postar no Classroom, me mandar e-mail e a gente tenta sanar essas dúvidas. Então, até mais e obrigado.